Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensando no Brasil, Fernando Schiller. Schiller, eu queria te ouvir sobre a Janja na China, sobre o TikTok, sobre regulação. É uma coisa só, né? Quando a gente abriu o programa ao meio-dia, eu disse que é muito confortável para os críticos falarem da Janja como se aquilo tivesse sido o pior momento da viagem. Quando, na verdade, quando o presidente da República fala que vai convidar alguém, que já convidou alguém, da confiança do governo chinês para ajudar o Brasil a fazer aquilo que brasileiros é que tem que fazer, aquilo sim, posto que é o chefe de Estado, falando, dando uma declaração e abrindo um espaço para uma autoridade estrangeira, um governo estrangeiro, que vai tratar sobre liberdade num país que desconhece a liberdade, isso me parece um pouco mais complexo do que o comentário lamentável e pontual da primeira-dama. Na verdade, foi mais grave o que aconteceu na declaração do que aquilo que aconteceu no jantar, minha percepção. Mas eu queria ouvir você, Schiller. Tudo bem, Neg? Tudo bem, Sandro? Olha, a minha é mesmo. Quando eu vi o caso ontem, né, a gente geralmente a gente desvia o tema para o comentário da Janja, né? A Janja está sentada lá numa mesa, uma mesa com o Xi Jinping, com autoridades chinesas e brasileiras. Ela tem todo o direito de fazer uso da palavra. Aí eu tenho uma visão ultraliberal desse processo. Você senta numa mesa, você é convidado, está se discutindo um assunto, porque você não pode dizer assim, levanta a mão ou, né, gentilmente interrompe ali e faz a sua observação, que ela, pelo que eu entendi, o que ela disse, o TikTok realmente divulga muitas coisas, eu não entendi, parece que ela falou alguma coisa da direita, também questões que envolvam aí a ofensas e agressões ou riscos a crianças, enfim. Então lá, né, ela tem todo o direito de manifestar a sua opinião. Alguém pode dizer assim, mas quem é a Janja para falar com o Xi Jinping? Bom, está lá na mesa, tem todo o direito de falar, nenhum problema aí, né? A questão que realmente incomoda, né, e que é realmente estranhíssima, né, que é o presidente da República dizer assim, o senhor não podia mandar para o Brasil um especialista em redes sociais para discutir com a gente regulação da internet, das redes sociais, para o Xi Jinping, né? Ele podia pedir para a China, né, trazer especialistas em várias áreas de ciência e tecnologia, em construção civil, como é que constrói hidrelétricas, como é que constrói estradas, como é que constrói prédios, como é que trabalha tecnologia básica, em várias áreas onde a China, inteligência artificial, enfim, tudo que a China vem dando, né, indústria automotiva, veículos elétricos, energia, enfim, qualquer coisa que a China vem realmente desenvolvendo robótica, né, automação industrial, aqui é infinito, né, a quantidade de temas onde a China é vanguarda no mundo e teria muito a nos ensinar. Né, a gente teria muito a aprender. Menos liberdade de expressão, menos regulação da rede. A China pode até ser um sucesso econômico, muita gente questiona isso, porque é um país autoritário, então, né, flexibiliza muitas leis, direito de propriedade, dumping, uma série de questões, não vou entrar aqui, não temos tempo para isso, mas é uma ditadura de partido único, né, um dos países que mais censura redes sociais, né, no mundo. Então, quer dizer, a última coisa que nós devemos pretender, nós que temos o Marco Civil da Internet aprovado em 2014, né, no Congresso Nacional e tal, né, e temos uma discussão no Congresso Nacional, que é o lugar onde essa discussão deve ser feita. E se o Congresso, num certo momento, não quiser deliberar ou achar que não é o momento de deliberar, porque nós já temos uma legislação, que é o Marco Civil da Internet, está bem, o Congresso não é obrigado a mudar uma lei que está em vigor. Nós criamos no Brasil uma ideia completamente absurda de que, bom, temos uma lei que está aprovada lá há 10 anos, né, o Marco Civil da Internet, que determina no seu artigo 19 que só por medida judicial uma plataforma é obrigada a retirar um conteúdo e ser sancionada. E ainda os conteúdos devem ser claramente identificados, objetivamente identificados. Então, assim, o Marco Civil da Internet, ele está lá, não é uma lei antiga, não é uma lei do século XX, é uma lei de 2014. Então, você se criou, não é o Supremo Tribunal que vai mudar a legislação, vai legislar sobre isso, é o Congresso Nacional, né? Então, vamos lá.
E aí é muito estranho, né? O Brasil é muito estranho, né? Vamos falar a verdade, né? Tem esse e tem vários outros assuntos que envolvem esse episódio bastante engraçado aí, mas eu diria muito revelador, né? O Brasil pedindo apoio, um técnico chinês para nos ensinar, nos ajudar a regulamentar redes sociais. Imagina só. E a nossa dificuldade para lidar com esse tema, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande para lidar com o tema da liberdade. A liberdade para a gente é um conceito difícil de entender, né? A gente não entende ajuste fiscal, a gente não entende uma série de coisas da economia, né? A gente não sabe entender a diferença de política monetária, política fiscal, a gente não sabe o que é teto de gasto, a gente não sabe muita coisa. Mas liberdade deveria ser uma coisa um pouco mais fácil de entender. Agora, onde é que começa a liberdade? Onde é que termina? A gente aprendeu, né? Quando a gente era moleque, olha, a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro, tal. É um conceito meio fluido. Então a gente entende que liberdade é tudo aqui, eu posso dizer tudo que eu quero, desde que o outro não possa responder. Eu posso ser agressivo o suficiente, desde que isso seja importante para eu defender meu ponto de vista, mas eu não quero que o outro faça a mesma coisa, porque isso gera desconforto. Minha mãe não gosta, eu não gosto, meu vizinho não gosta. A gente tem uma dificuldade, né, Sheila? É atávica. Nós não sabemos lidar com liberdade. A gente sabe empastelar jornal no passado, a gente tem histórias extraordinárias sobre agressão, mas histórias extraordinárias e duradouras lidando com liberdade, se você for pegar o nosso tempo de república, quanto tempo a história do Brasil conviveu com a ideia de liberdade plena? É muito pequeno, Schiller. Olha, esse é um grande tema, né? Eu tenho me dedicado a isso nos últimos anos, né? Realmente, a tua constatação é perfeita. O Brasil, por incrível que pareça, porque nós aprovamos a Constituição de 88, não é? Nós tínhamos a ideia, eu mesmo tinha a ideia de que, bom, a gente meio que resolveu esse problema. O Brasil tem liberdade de imprensa. Eu me lembro quando foi extinta a antiga lei de imprensa, o ministro Aires Brito. Eu lembro a ministra Carmen Lúcia dizer assim: cala a boca, já morreu. Nós tivemos aquela questão das biografias, tinha uma demanda lá do Roberto Carlos, dizendo, vamos ter que, né, fazer uma análise prévia das biografias. Até na época o Caetano Veloso, o Gilberto Gil eram a favor da liberdade, etc. Bom, de uns anos para cá, esse negócio virou turvo, né? Sombras. Né? E o Brasil virou um país autoritário, a gente tem falado muito aqui. O Brasil virou um país que censura muito. Nós tivemos agora, neste episódio, por exemplo, olha que interessante, a AGU, que é um órgão de Estado, mas vamos lá, está subordinado ao executivo, dá 24 horas para as plataformas, a Meta, plataformas digitais, retirarem conteúdos falsos, segundo a avaliação da AGU. Mas vamos supor que sejam falsos mesmo, a internet está cheia de fake news, está cheia dos conteúdos mais variados. Bom, imagina se a gente consagrar no direito brasileiro, não é, o direito, né, brasileiro, ou na jurisdição brasileira, a prerrogativa do executivo determinar a retirada de conteúdos, porque o executivo acha que os conteúdos são falsos. Não é? Isso vai em completa contradição com a lei brasileira, o artigo 19, que demanda decisão judicial. O executivo não é decisão judicial é do judiciário. O executivo, imagina, agora nós temos um executivo de esquerda, daqui a pouco nós vamos ter um executivo de direita que vai começar a mandar as plataformas retirarem em 24 horas, sob pena de alguma sanção ou de responsabilização, conteúdos que o executivo achar que são falsos. Né? Nós tivemos recentemente o caso da Brasil Paralelo, desse documentário sobre a Maria da Penha, também foi processo por parte da AGU, porque acha que o documentário que foi feito reavaliando o caso da Maria da Penha é falso, ou distorceu informações, etc., então, a máquina jurídica do Estado é colocada contra uma produtora de vídeos porque o governo acha que aqueles vídeos não correspondem a uma verdade ou distorcem fatos, ou seja o que for. Imagina, inverte a situação. A gente sempre tem que pensar, né, quando a gente fala de uma república, contrato de liberdade de expressão, ou contrato de qualquer direito, que tem que valer para todo mundo. Não é? Não pode ser, a gente gosta do governo, então eu vou dar para esse governo a prerrogativa de dizer o que é verdadeiro ou falso e mandar a rede social tirar, mesmo que contraria a lei, mesmo que contraria o marco civil da internet. Bom, mas daqui a alguns anos vai estar um governo lá com o qual eu não concordo e que vai mandar tirar o outro lado, porque também acho que o outro lado é inverdade, distorce, assim por diante. Não, por isso que tem uma coisa chamada república. As regras têm que ser... Tem duas questões de liberdade de expressão que são fundamentais. As regras têm que ser objetivas, ou seja, aquilo que é crime tem que estar claramente tipificado.
Não pode ter palavras vagas, ameaça, risco, verdadeiro ou falso, enfim, essas palavras, discurso de ódio, que são matéria de interpretação, porque daí cada um interpreta de um jeito, então tem que ser claramente tipificado e tem que ser questões que impliquem risco direto, imediato. Isso está na legislação, não é? Isso, inclusive, está na legislação histórica moderna, na primeira emenda americana, ou seja, o risco imediato, não ideias, de uma maneira geral. Não é? Então, assim, é um debate ainda que tem muito para caminhar no Brasil, mas vamos lá, nosso papel aqui da mídia, né? Vamos analisar esses temas, talvez a gente vá aprendendo devagarinho a lidar com esses assuntos. Fernando Schiller, Pensa Brasil, volta a conversar com a gente na segunda-feira. Obrigado, Schiller. Valeu, bom final de semana aí. Pois é, isso aí, para você também.